E aí galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme Ofer e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal, Guilfer Nerd. Gente, no vídeo de hoje, como eu falei no Instagram e no Facebook, nós vamos começar a nossa série de vídeos sobre a história e evolução do cinema. E a gente não poderia começar de uma forma diferente se não fosse para explicar como que o cinema começou e como que ele surgiu. Bora lá? Gente, então, vamos começar. O cinema é uma arte centenária, né, que surgiu no final do século XIX, e a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre quem criou o cinema. E nós vamos ver como que essa resposta depende do ponto de vista que você enxerga sobre o que é o cinema, né? Não é uma resposta tão fácil que a gente vai ver aqui pela história. Os considerados pais do cinema são os irmãos franceses Auguste e Louis Lumière, que criaram um cinematógrafo, que é uma câmera e um projetor ao mesmo tempo, né? Que era uma novidade para a época, né? Eles criaram um cinematógrafo adaptando o projeto do Thomas Edison, né? Que ele fez o cinetoscópio, que ele não projetava, você conseguia assistir por ele, mas ele não projetava, então tinha coisas um pouco diferentes, o cinematógrafo ele era um pouco mais evoluído. E vamos lá, a palavra cinematógrafo, gente, ela significa, a palavra significa cine significa imagem, e o ágrafo, né, do final, significa em movimento, então gravar. E cinematógrafo, o cinema é uma abreviação da palavra cinematógrafo, né, então aí que começou. Então os irmãos Lumière, eles fizeram esse cinematógrafo e começaram a gravar seus filmes. Então, que em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, eles fizeram a primeira exibição cinematográfica da história. E vocês devem estar se perguntando agora quais que foram os primeiros filmes da história, né? Os primeiros filmes da história foram A Chegada do Trem à Estação de Ciotat, e A Saída dos Funcionários da Fábrica Lumière em Lyon. Tá? Mas esses filmes, gente, não são exatamente o que a gente tem ideia de filme hoje. Eles são simplesmente gravações de 1 minuto. São gravações de 1 minuto de um trem chegando e de funcionários saindo. Esses foram os dois primeiros filmes da história. Tanto é que no dia da exibição eles exibiram 10 curtas, assim. Então não existia uma história, não existiam personagens. E é aí que entra a divergência sobre quem criou o cinema, né? Porque quem criou o cinema narrativo, o cinema com história, o cinema com personagens, com tudo que a gente conhece hoje, não foram os irmãos Lumière. Os reais responsáveis por criarem o cinema da forma como a gente vê hoje são essas pessoas, né? O Georges Méliès e a Alice Guy Blaché. Eu não sei se eu falei certo, mas são esses, tá bom? Vamos começar pela Alice, tá? Alice Guy Blaché foi a primeira cineasta mulher da história, né? Alice, também francesa, ela trabalhava como secretária na produtora de filmes Gaumont, né? E a produtora, né, antes do dia da exibição, da primeira exibição, né, ela foi convidada para ver como que o cinematógrafo funcionava, né? E a Alice, vendo aquilo ali do cinematógrafo, ela adorou tudo aquilo ali, né? Ela foi filha de um vendedor de livros, né? Então ela teve a vida toda em contato com histórias, né? Com narrativas. E ela viu ali por meio do audiovisual uma possibilidade dela mostrar essas histórias de um jeito diferente, né? Então ela lançou o primeiro filme ficcional da história em 1896, A Fada do Repolho, né? Foi o primeiro filme ficcional da história, é um filme curtinho também, é um curta, tem 1 minuto e pouco, né? Então o primeiro filme ficcional da história. E outro filme importante que ela fez também, que é um filme de meia hora, chama A Vida de Cristo, que conta a história do nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, né? É outro filme importante na carreira dela, ele contou com mais de 200 figurantes.
E a gente olhando o filme, que tá todos esses que eu tô falando até agora estão no YouTube, tá, gente? Se vocês pesquisarem, vocês acham tranquilinho, né? Então esse foi outro filme importante da carreira dela, né? E a Alice, ela sempre foi meio esquecida pela história, ela só foi voltar a ser falada com um documentário sobre ela que foi lançado em 2018. Alice Guy Blaché, a história não contada da primeira cineasta do mundo, tá bom? Então agora vamos passar pro próximo, né, o Georges Méliès, né, também francês, mágico, um mago do teatro e também cineasta, né? O Georges, ele foi convidado para assistir a primeira exibição no dia 28 de dezembro, né? A primeira exibição, né? E ele se encantou pelo cinematógrafo, ele já propôs uma compra ali, mas os irmãos Lumière, eles recusaram prontamente, né? Porque aí que entra mais a questão. Os irmãos Lumière, gente, eles não tinham planos sobre o cinema da forma como a gente conhece hoje, de contar histórias. Eles tinham um intuito muito científico, de registros, de coisas científicas, coisas acadêmicas, assim. Então eles não tinham esse olhar narrativo e artístico para o cinema, então eles não quiseram vender. E o Georges, né, ele conseguiu um cinematógrafo genérico, né, e ele começou a fazer seus filmes, né, ele tinha o intuito de trazer isso para melhorar os seus espetáculos no teatro, né, e ir contando as suas histórias, né. Então, vamos lá. O Méliès, ele inovou muito em efeitos especiais, em narrativas, né? E a cor. Sim, o Georges Méliès, ele pintava quadro a quadro da fita para que o filme saísse colorido. O seu filme mais famoso é A Viagem à Lua, de 1906, baseado em obras do Júlio Verne, né? Que foi o primeiro filme de ficção científica da história. Então, um filme muito... que provavelmente você já deve ter visto a foto da lua com um foguete no olho. Essa é uma foto muito conhecida e é desse filme, que também tá no YouTube. O filme tem 13, 20 minutos por aí. E uma curiosidade sobre ele, né, é que ele fez um curta, A Catástrofe do Balão Lepax, que foi uma homenagem ao aeronauta brasileiro Augusto Severo de Albuquerque, Maranhão, e ao mecânico Jorge Sachi, mortos no acidente do dirigível Pax naquele mesmo ano, tá bom? Então, gente, todas essas pessoas foram importantes na construção da história do cinema como a gente conhece hoje. E a questão da diferença do ponto de vista entra aqui, porque se você acredita que o cinema é audiovisual, o cinema começou com os irmãos Lumière. Mas se você acredita que o cinema é uma arte narrativa, com personagens, com história, ela começou a partir da Alice e do Georges, né? Então, mas, gente, sem essas 3, 4 pessoas, o cinema com certeza não existiria da forma que a gente conhece hoje. São pontos históricos, são diferenças de pontos de vista, mas essas 4 pessoas foram muito importantes para a história do cinema. E ao longo de tudo isso a gente vai ver muitas pessoas importantes ao longo da história do cinema, né? Agora vocês devem estar se perguntando também, quando que o cinema chegou às nossas terras tupiniquins, quando o cinema chegou no Brasil, né? A primeira exibição cinematográfica do Brasil aconteceu no dia 8 de julho de 1896, 7 meses depois da primeira exibição na França, né? A sessão aconteceu no Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, e um ano depois foi aberta a primeira sala de cinema, que chamava o Salão de Novidades de Paris, né? E o primeiro filme exibido foi um documentário com imagens da Baía de Guanabara, né? A data da primeira exibição no Brasil divide o posto de dia do cinema brasileiro com o dia 19 de junho, e que foi a data em que as gravações desse mesmo documentário começaram, que são as primeiras imagens registradas, os primeiros vídeos feitos aqui no Brasil, gente. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, eu tô gostando muito, eu tô pesquisando, tô descobrindo muita coisa que eu não sabia, e tá sendo muito divertido começar, eu tive essa ideia, eu tô gostando muito já, espero que vocês gostem também, gente. Então, se você puder curtir o vídeo,
compartilhar esse vídeo e comentar aqui, fala suas opiniões também sobre o que você acha. Vai ser muito bom, gente. Até o próximo vídeo. É isso, Deus abençoe vocês. Muito obrigado e tchau.